Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, boa tarde. Vou chamar a doutora Bruna aqui. Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi, gente. Doutora Bruna. Oiê, Oiê, tudo bem? tudo bem? Tudo jóia? Olá, pessoal, boa tarde. Deixa eu arrumar aqui o celular. Aumentar aqui um pouquinho. Colocar mais para trás aqui. Das belezas da quarentena, a gente faz a live com essa luz natural, né? Porque live de noite esquece, né? É verdade, é verdade. Olá, Tudo pessoal. bom? Várias pessoas, né? Você Sim, confirmou, Aline, o som tá bom, a imagem, tá todo mundo vendo a gente? Qualquer coisa dá um toque aqui se alguém estiver me ouvindo, vendo ou vendo a Aline, né? olá! Estão ouvindo, gente? Joinha? Cadê os corações? Eu gosto dos corações. Live Olha só. especial hoje com a doutora Bárbara. Isso, ó, corações, muito bem. Live especial hoje com a doutora Bruna, gastropediatra. Ouvindo bem, que bom. Ótimo. Obrigada, gente, viu? Por avisar. Bom, Bru, então vamos iniciar aqui a nossa live sobre a visão do pediatra, a amamentação sobre a visão do pediatra, quais são as interferências e intercorrências do binômio mãe-bebê. Então, com a sua vivência em consultório, quais são os casos que chegam para você sobre amamentação, ou até mesmo de consultoras de amamentação que de repente entram em contato com você falando que teve alguma dificuldade no atendimento. Eu vou me apresentar para o seu público primeiro. Eu sou, então, doutora Bruna, né? E eu sou pediatra, pediatra também. Fiz consultoria em amamentação, uma capacitação, né? Em consultoria em amamentação. Então, a gente lida muito com isso no dia a dia lá no consultório. E a parte de sono também. E eu acho muito legal a gente conversar sobre isso, porque às vezes tem muitas consultoras de amamentação que realmente encaminham tanto pensando na pediatria quanto pensando na gastropediatria, né? Porque às vezes a gente, como consultora de amamentação, a gente quer manejar aquele binômio mãe-bebê, aquela chave fechadura ali, não, e alguma coisa está dando errado, né? Então, assim, como consultora, eu já tentei tudo. Tem alguma coisa que não está fluindo aqui. E o que pode ser isso? Então, nesse momento que o paciente é encaminhado, né? E aí a gente vê que existem coisas que vão além realmente, né? Então a gente tem aquela base toda da consultoria de alimentação, mas a gente sabe que coisas, por exemplo, né? Que eu pego muito no consultório de encaminhamento, alergias, né? Então, alergias alimentares. Poxa, eu tô tentando fazer com que esse bebê mame. Por algum motivo ele só chora, não flui, o processo da amamentação não flui, não tá, ou não tá ganhando peso mais, a mãe tem uma boa produção de leite, tá tudo bem com a amamentação, então quando pensar em alergias alimentares, né, principalmente a PLV, alergia à proteína do leite de vaca, ou será que ele está tendo crises de cólica enquanto mama? E talvez não seja o problema daí nada na questão toda da fisiologia da amamentação ou nesse cuidado, né, da parte da consultora. Então, é muito legal a gente ver um outro lado, né? Que eu acho que é isso que a gente vai agregar daí na sua capacitação e que eu acho que faz todo o diferencial, né? Não sei se tem alguém que está assistindo a gente aqui que o bebê teve muita cólica ou refluxo, ou até mesmo alergia, né? E isso acabou influenciando na amamentação. A gente vê muitas crianças que têm, por exemplo, alergia à PLV e são desmamadas.
porque às vezes não é feito esse diagnóstico. Então fica, ai, não, ele não aceita o peito, ele não aceita o peito, ou não tá ganhando peso, meu leite é fraco. E aí acaba que, na verdade, era uma alergia que poderia ter sido conduzida daí e a gente ter mantido esse aleitamento materno. Se tiver alguma mãe aqui assistindo a live que tem dúvidas, ou que tem um bebê, estou com dúvida em relação ao intervalo da amamentação. Vamos falar sobre isso também. E se tem alguma mãe que tem bebê que tem intolerância à lactose, Bru, resumidamente, qual é a diferença de intolerância à lactose? Gente, presta atenção, porque o pessoal confunde muito isso que eu vou perguntar. Qual é a diferença entre intolerância à lactose e a alergia? Olha, eu acho que essa diferença, e acho que isso que a gente vai conversar agora é para conhecimento público, mesmo assim, geral. Eu acho que todo mundo deveria saber. Eu adoro falar sobre isso, né? Eu acho muito importante. Então, a lactose, ela é como se fosse ela é, na verdade, o açúcar do leite. O açúcar do leite, quando a gente não tem uma enzima específica, a gente não quebra ele pode dar algum sintoma gastroenterológico. Então, a criança às vezes tem muitos gases, diarreia e tudo mais. Quando a criança está mamando no peito, a chance, a gente não fala nunca na medicina, mas assim, a chance dela ter intolerância à lactose mamando o peito é praticamente nula. Então, não existe aquele bebê que está mamando o peito que tem intolerância à lactose. O que ele deve ter, se ele tiver algo relacionado ao leite, é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, deixa eu pegar duas coisinhas aqui pra gente, que eu acho que eu não tenho uma outra coisinha, mas enfim. É como se no leite a gente tivesse a proteína e o açúcar, que é a lactose. São coisas diferentes. A alergia à proteína é isso aqui, ó. Esse é o problema. Intolerância à lactose é o açúcar que é o problema. Por exemplo, se eu tenho uma criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, e não existe alergia à lactose, por exemplo, então se eu tenho uma criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, se eu só tirar a lactose da minha dieta, por exemplo, não resolvo o problema. Eu não posso tomar leite, por exemplo, porque só leite sem lactose, a proteína continua aqui e continua gerando problema. Isso é uma coisa que acontece, às vezes a gente faz o diagnóstico. Então tá bom, então esse bebê ele tem alergia à proteína do leite de vaca. Boa tarde, Paty. E aí a gente vai. Então, nós vamos tirar a proteína do leite de vaca do leite da mãe. E o que acontece? Às vezes, por uma má interpretação, às vezes, uma conversa que não foi muito bem explicado, a gente tem que. As mães tiram a lactose do leite. E não o leite em si todo da dieta para tirar a proteína. E aí a gente tem uma questão. Importante, porque não vai ser tratado aquilo, não vai ser resolvido o problema e o desmame pode acontecer. Então, acho que é muito legal todo mundo entender a diferença, que a proteína do leite é uma coisa e que a lactose é outra. E que intolerância à lactose em bebês que estão mamando o peito, assim, é muito difícil de acontecer, tá? Mais a alergia se for acontecer alguma coisa. Mas eu acho que é legal mesmo a gente conversar, né, sobre isso. Sim, porque as mães acredito que confundem muito, né? E a questão da lactose, aí se preocupa com a questão da lactose e a alergia realmente não basta. E a proteína acaba ficando. Então, eu vou tomar leite sem lactose, eu não estou resolvendo problema algum, né? Uhum. Deixa eu puxar lá para trás. Até a Nai tá falando aqui, boa tarde, meu filho é só tomar o leite integral, né? Ela usa até a marca aqui, que ele fica com diarreia. Tem que ver, tem que avaliar a idade do seu bebê, né? Ver direitinho o que está acontecendo. É uma sobrecarga de lactose daí para uma criança maior? Ou ele não deveria estar tomando esse leite neste momento? Talvez ele seja mais novo do que ele não deveria estar tomando esse leite. Daí, para uma criança maior, dá para avaliar. Ou ver mesmo a questão da alergia à proteína do leite de vaca. Ele tem 2 anos, então é legal ver. Então, assim, será que ele tem uma intolerância à lactose? Pode ser. Não quer dizer que tenha. E a gente sabe que a lactose, às vezes, ela é um pouco agressiva para o intestino. Então, às vezes, a gente tira um tempo, dá um repouso para esse intestino e depois volta com a lactose, porque ela é importante. Por que não é todo mundo que tira a lactose da dieta? Poxa, se a lactose faz mal, então vamos todos tirar a lactose da dieta?
ela é extremamente importante para as crianças, principalmente para a absorção do cálcio. E ela é como se fosse um alimento, a gente chama de prebiótico. Ela é um alimento bom para as bactérias do intestino, que são nossas bactérias ajudantes daí para a gente tanto digerir alimento, para nossa imunidade e tudo mais. Então, a gente não tira a lactose de todo mundo por conta disso, a gente tem esse cuidado. Mas é isso, acho que eu queria responder a Nai. E tem aqui, ó, é da Nai, né, que perguntou sobre o leite ninho. Essa que eu respondi. Leite ninho, calma aí, aqui. Tem uma outra aqui, ó. Quando ganhei meu bebê, eu amamentava livre demanda no peito. E mesmo assim, ele não ganhava peso. Com 8 dias de vida, o pediatra disse que ele estava desnutrido. Fui aconselhada a intercalar fórmula e peito. Eu não sei, acho que talvez é que tá Magducha. Deve ser a Magda, né? Posso responder? Pode responder. E quem tiver dúvidas, gastropediatra. Não perca essa oportunidade, gente. Não, então, é assim, Magda, eu não sei, a gente nunca julga o que estava acontecendo naquele momento, porque eu não examinei o seu bebê, eu não sei a história toda dele, mas o que a gente sabe é que quando o bebê nasce, ele nasce com um edema, com um inchaço, ele nasce com um pouco de água a mais aí do que ele deveria ter. Então, ele vai perdendo esse edema ao longo dos primeiros 10 dias de vida. E hoje já tem estudos apontando até 21 dias, é bem legal isso. Depende muito do tipo de parto, se foi cesárea, se a mãe tomou muito soro. Então, a gente avalia vários parâmetros. Então, a gente é tolerante com a criança perder um pouco de peso no início de vida, porque na verdade esse peso que ela está perdendo é o inchaço e ela também deve estar ganhando daí peso, né? Então a gente vai sempre avaliando caso a caso, ver quantas gramas, avaliar a produção de leite da mãe, avaliar como esse bebê está mamando. Então, assim, 8 dias de vida é um pouco precoce porque ele ainda poderia estar perdendo peso. Claro que a gente tem um limite. Então, ele perdeu, sei lá, ele nasceu com 3 quilos, ele já tá com 2.500, quer dizer, já tá demais a perda de peso. Mas é muito individual, a gente vai avaliando e a ideia é que a gente seja mais tolerante com a criança nesse início de vida, com o ganho de peso. Então, talvez talvez eu não entraria com fórmula nesse momento, mas é o que eu falo. A gente nunca pode julgar o que foi feito naquele momento, porque quem sabe mesmo é você e o profissional que estava ali acompanhando no caso, né? Então, mas a gente sabe que tem essa tolerância aí no início de vida do bebê. Bruna, nos cursos que eu realizo de cuidados com o bebê e amamentação, é muito frequente essa pergunta. A gestante, ela tem a dúvida se todos os bebês sentem cólica no início. E por quê? Então, eu acho que a cólica assim, é um grande medo, né, das mães. Das gestantes prestes a ganhar bebê. Ai, meu Deus, será que vai ter cólica? Vai ter a cólica, aquela coisa horrorosa. Agora. Então, assim, dá bastante medo mesmo, né? Porque a cólica, por definição, ela é um choro inconsolável, que os pais não conseguem consolar. Então, pelo amor de Deus, eu tive meu filho, o que eu preciso fazer é consolar ele, é fazer ele parar de chorar. E como assim vai acontecer algo que eu não tenho essa possibilidade, que eu não vou conseguir acalmar de jeito nenhum? Então, eu dou curso para pediatras também, a gente sempre conversa muito sobre isso, o acolhimento dessa família, né? E a importância deles entenderem o que é a cólica. E nesse sentido, saber que existem sim coisas que podem ser feitas. E sim, vai ter um momento que você vai falar assim, filho, eu tô aqui para você. Tá tudo bem. Eu sei, você tá sofrendo, mas tá tudo bem. Então, a cólica, ela pode acontecer. Vão ser todos os bebês que vão ter? Não necessariamente. Eu chamo de bebês sonhos, né? Os bebês que não têm cólica. Não é a grande maioria. A grande maioria vai ter pelo menos uma crise de cólica? Vai ter. Mas existem muitos bebês que não têm. Agora, a cólica, pensando mais em cólica intestinal, porque a cólica hoje já se sabe que não é algo só intestinal, ela é multifatorial, existem várias causas que acabam gerando a cólica no bebê, mas pensando na cólica intestinal, ela vai acontecer na segunda quinzena de vida do bebê, a partir da segunda quinzena. Então, no início de vida, eu não me preocuparia muito com a cólica. Agora, fato é que o bebê
ele não começa a existir assim que ele saiu, né, da mãe. Ele existe de antes. Isso é importante a gente saber, porque ele tá lá no útero, tranquilão, curtindo a vida, tá quentinho, não vê muita luz, os sons são abafados, ele tem uma movimentação gostosa quando a mãe anda, né, quando a mãe se movimenta. E aí, mesmo que ele decida sair, chegou minha hora, eu vou sair, quando ele vem para cá, o mundo é muito iluminado, muito barulhento. A gente não tá podendo agora receber visita, mas vem aquela tia com aquele perfume forte, o tio que dá risada sem noção alta, sabe? Assim, aí ele começa a mamar, o intestino começa a se movimentar. Não é nem questão de doer, é questão de movimento mesmo, né? Então, ele começa a ver muita coisa estranha que ele não sabia antes. Então, o que ele faz? Ele chora, porque ele fala assim, meu Deus, onde eu vim parar? Eu quero voltar, né? E aí a gente precisa acolher. Então, não necessariamente nesse primeiro momento é cólica. Mas fato é que tudo que for, quer que seja o choro do bebê nesse início, ele precisa de acolhimento. Por isso que a gente sempre tá falando, não fique com isso de que bebê vai viciar em colo. Não, acolha o seu filho, sim, não importa o que falem, acolha, dê carinho e tente manter a calma. Fácil falar, hein, Bruna? Muito fácil você falar, porque não é você 3 horas da manhã, né, com essa criança gritando e chorando. Mas assim, tente manter a calma, porque uma pessoa calma acalma a outra. Uma pessoa estressada, ela só vai estressar a outra pessoa. Então, tá no seu limite, entrega para o marido, entrega para o companheiro, entrega para quem, enfim, tiver ali. A gente sabe que as mães agora não estão com muita rede de apoio, né? Nesse momento atual que a gente está vivendo. Mas tenta, enfim, deixar com alguém que esteja um pouco mais tranquilo que você. Eu falei bastante, né? Eu tô aqui representando todas as mamães. Então, nas consultorias de amamentação, na consultoria de amamentação, então nós falamos aqui da questão da intolerância e da alergia à lactose, da cólica, e agora eu vou falar em nome das mães. E o cocô. Porque assim, o que entra tem que sair. Então a mãe se atenta à quantidade de fraldas com xixi, mas durante o dia. Mas daí vem a dúvida. Tem essa questão de até 5, 10 dias é normal. O bebê que mama bem, ele faz cocô todo dia. Tem que ser mais de uma vez ao dia. Como que funciona? É legal você falar isso, porque assim, eu sempre falo isso também no meu curso, e é o que a gente vai abordar um pouco na sua capacitação, que eu acho muito importante as consultoras de amamentação entenderem isso. A gente tem que tomar cuidado com as frases prontas. Então, eu até às vezes posto lá no Instagram, então assim, o bebê pode ficar alguns dias sem evacuar. O fato é que é isso mesmo, eles podem ficar alguns dias sem evacuar. Mamando o peito, às vezes fica as duas coisas. Ele pode evacuar toda vez que mama, e isso dá 8 vezes no dia. Haja fralda, meu Deus do céu, né? Mas ele pode ficar alguns dias sem evacuar também e ser tranquilo. Só que assim, se eu virar e falar isso, olha, quanto tempo faz seu bebê tá sem evacuar? 5 dias. Tá tudo bem. Ele tá bem? Então, assim, a gente tem que entender o contexto. Se o bebê tá bem, se ele não tá super choroso, não tá distendido, né? A barriga muito estufada, aí tá tudo bem, vamos observando. Ele não tá bem, ele ficou só 3 dias sem evacuar, mas para ele isso já é o limite. E isso vem acontecendo com frequência, precisa ser avaliado. E também tem outra questão com relação a essa frase pronta, que é a seguinte. No início de vida do bebê, na primeira semana de vida, é muito importante. O intestino está começando a ser utilizado, né? Então, demandado dali. Então, é muito importante que nesse primeiro momento o bebê evacue sim com frequência. E é até um sinal importante para a gente entender que tá entrando coisa. Não só o xixi, o cocô também. Mas isso bem nos primeiros dias de vida, tá? Depois pode ter essa mudança desde que o bebê esteja bem. Então, a Ju tá perguntando aqui, o bebê que toma fórmula pode ficar 3 dias sem evacuar? Pode também, Ju. Só que assim, ele tem que estar bem. Então, é uma coisa que tanto as consultoras de amamentação, porque eu acho que a gente tem que empoderar muito com informação as consultoras, porque elas ajudam muito os pediatras, né? Nessa frente aí com as mães. Então, tanto as consultoras, quanto as mães e quanto os pediatras devem perguntar como está o bebê, mais do que quanto tempo ele está sem evacuar, tá?
E tem sim, Bruna, Cecília, algumas fórmulas que prendem o intestino. Aí tem que ser avaliado, se o bebê estiver em uso de fórmula, qual é a melhor fórmula para aquele bebê, tá? bebê Tem bastante só no pergunta. peito, qual a diferença? Bebê que mama só no peito, bebê que faz uso de fórmula. Os dois, gente, estou representando as mães aqui, tá? Os É, dois, deixar claro, isso é senão, tudo. né? Estou representando você que está aí assistindo. Bebê que mama só no peito e bebê que faz uso de fórmula. Os dois precisam tomar água. Só um toma água. Como funciona isso? Nossa, que pergunta, hein? Essa pergunta, sim, é uma pergunta polêmica, eu diria no mínimo. O bebê que mama peito não precisa tomar água. Não, de jeito nenhum. Olha só, o leite materno, ele é rico, mas assim, rico em água. O que mais tem lá é água. Então não tem sentido a gente encher o estômago do bebê com água, sendo que o leite materno já tem. Fora que o leite materno vai mandar água e vai mandar vai ter um monte de outras coisas ali. Vacina, enfim, açúcar bom, enfim, um monte de coisa pro bebê. Beleza, né? Carboidrato, gordura, tudo mais. Estando em fórmula, se a gente for responder uma pergunta genérica, não precisa complementar com água, tá? Agora, o que vai acontecer é que alguns estados, algumas situações são muito pontuais e isso tem que ser avaliada pelo médico, daí, que aí a gente complementa. Alguns estados que a criança tem muita perda hídrica, a criança está fazendo constipação e não está melhorando com a troca de fórmula, mas aí são coisas muito pontuais que a gente não orienta genericamente. Por isso que é importante, vou puxar sardinha, né, para o profissional, por isso que cada criança tem que ter o seu profissional. A gente consegue, hoje em dia, ter muita informação, né? Então, é muito bom isso. A gente tem rede social de profissionais capacitados, a gente consegue ter uma troca importante entre as mães e tudo, grupos de mães, só que a gente tem que sempre tomar cuidado, porque cada paciente, cada bebê é um bebê, né? Então, a gente tem que sempre individualizar cada caso, tá? Line, você tá vendo aqui as perguntinhas? Se tiver alguma coisa assim que... Porque eu Tô. não É sei que se eu tem... tô primeiro indo para os bebês lá, porque eu tô vendo que tem aqui perguntas de 1 ano e pouco também, tal. Então, eu Ah, tô indo tá. lá do Não, começo tranquilo. primeiro, porque senão a gente responde uma de 2 anos, aí volta para recém-nascido, Não, com né? certeza. O que Ah, a você Gabi acha? perguntou aqui, a Gabi que é fono, ela fez uma pergunta mais ou menos no que a gente estava falando. Com relação à cor das fezes. As mães perguntam muito, e a consistência também. Poderia esclarecer? Obrigada. Nossa, muito educada, Gabi. Assim, a sua pergunta é bem pertinente. Eu brinco, aí eu olho e falo assim, eu durante a consulta, enfim, nos cursos, eu mais brinco do que. Mas eu acho que a gente tem que trazer de uma forma leve, né? Então, eu brinco assim. Eu falo para as mães, eu falo para as pediatras falarem assim com os pais. Quanto mais feio o cocô do bebê, melhor, né? Porque rola um medo, aquela coisa assim, meu Deus, tá verde. Ai, doutora, tá vazando aqui. Então, assim, quanto mais feio, melhor. Se a gente pegar o cocô de um recém-nascido e um adulto tiver esse cocô, interna, porque vai desidratar, né? Então, assim, é diferente mesmo. E às vezes gera um medinho. Então, num contexto geral, as fezes que estão esverdeadas, verde musgo, laranja, alaranjadas, amarelo, gema de ovo, tá tudo ok, tá? Então, com esse bebê recém-nascido. E a consistência é aquela consistência líquida mesmo, né? Ficam, às vezes, uns grumos que podem até ser brancos por conta do leite, mas, das proteínas do leite. Mas, assim, num contexto geral, essa é a consistência e a coloração que ela perguntou. Isso. Então, é normal. Agora, o que a gente tem que se preocupar? Eu tô tentando achar algo que seja mais ou menos da cor, mas não vou achar muito, não. Eu tenho uma toalhinha aqui que eu vou Por isso tentar você tá com a achar. blusa verde hoje na Tá live? É em vendo? Olha lá, homenagem aos 50 tons. do cocô. Mas assim, tá vendo essa toalhinha aqui? Ela é um beijinho, né? Então, essa aqui, a gente pensa... Essa cor não é legal. Você vê que é uma cor bonita de cocô, mas não é legal. Então, essa a gente fica de olho e se aparecer sangue. Seriam os dois casos mais importantes, assim, do cocô, que eu acho que é válido a gente saber e passar para as mães. Aí, Bruna, fora. Gente, só cortar aqui rapidinho. Um beijo para a doutora Andréa Grieco, que está assistindo a live, minha obstetra Ah, ela é uma linda. fofa.
Eu não Linda, conheço ela beijo. pessoalmente, mas eu acho ela uma fofa. Você vê que eu nem conheço ela pessoalmente. Um Ela é beijo super também. fofa É. também, pessoalmente. Linda, linda, beijo. Bruna, consultoria de amamentação. Amamentar já não é tão fácil assim, tem todos os desafios. E a mãe fala assim, os pais, né? Estou exausta, principalmente na mamada da madrugada. Por quê? Em pleno 3 horas da manhã eu dou de mamar, aí o meu marido fica 40 minutos, 1 hora com o bebê no colo, aguardando ele arrotar. E aí, o bebê ele mama, ele tem que ter aquele som, todo mundo quer ouvir, né? Um som de arroto. Tem a necessidade de ter esse som do arroto ou não? Então, não tem... então, é outra brincadeira que eu faço também. Você fala, Bruna, pelo amor de Deus, fala sério, mas é assim: imagina essa mãe, né? Vamos tirar o pai até de cena, e o pai não tá podendo ser o companheiro nessa hora e tá só a mãe. Então a criança acorda, ela vai lá, pega a criança, troca a fralda. Aí vai começar todo o processo da amamentação. Aí é um drama, né? E vai, tenta e tal, não consegue, não sei o que. Aí dá de mamar. Aí vai ter que trocar a fralda de novo, porque a criança fez cocô durante a mamada. Aí depois vai tentar fazer dormir. Aí nesse intervalo ela vai deixar 40 minutos a criança de pé para arrotar. E depois, na hora que ela bota a criança para dormir, já tá na hora de começar tudo de novo, né? Que vida é essa, gente, né? Se prepara, Aline. Ai, ai, ai. Não, mas não é assim, né? Não deve ser assim. Então, assim, a criança, ela não precisa rotar toda vez que ela mama. O que ela precisa fazer é liberar um pouco de leite do estômago, que nós chamamos de esvaziamento gástrico. Então, é como se fosse a digestão e não arrotar. Então, às vezes a gente vai colocar o bebê lá de pé e aí ele vai ficar 3 minutos e arrotou. Você continua com esse bebê lá de pé para fazer esvaziamento gástrico. Agora, se você ficar 20 minutos e ele não arrotou, não tem sentido continuar, a não ser em casos específicos. Toda regra tem exceção, mas num contexto geral não tem sentido. Então, é importante a gente saber que ele não é obrigado a arrotar toda vez que mama. Então, nem todo bebê arrota e nem toda mamada o bebê vai arrotar. Tá? Tá. Posso só responder a Bru, a Bru Teles, que ela fala assim, cheguei agora e fala sobre o uso de bico de silicone. O bico de silicone, assim, eu acho que nem é meu assunto, é mais da Aline até, mas assim, ele comprovadamente diminui a produção de leite da mãe em 30%. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso de bico de silicone. Ele tem que ser só quando... Olha, tá vendo? Ela tá preparada. Adoro Ele tem que ser peitinho. usado só quando orientado, em casos muito selecionados. E se você tem uma fissura e você usa o bico para proteção ali por cima, você vai acabar fazendo uma fricção ali e vai gerar mais dor, mais desconforto e mais fissura. Então, cuidado com o bico de silicone. Deixa eu falar aqui para a Bru, complementando. A pega do bebê precisa ser aqui, ó, na região da areola, esse disquinho aqui. E o que acontece? Esse bico é comprido, mas tem algumas mães que têm um bico mais curtinho. Ela coloca o bico de silicone, ele vem até aqui, ó. Então, no lugar do bebê fazer a pega correta aqui na areola, ele vai ficar aqui, ó, no bico. Então, por isso que tem essa questão da diminuição da produção do leite, porque no lugar de fazer a pega aqui, ele faz no bico. E o bico, ele é vendido como meu escudo, minha fortaleza. Vou colocar, não vai acontecer nada. É mito. Se você já pegou um bico de silicone na mão, ele é muito fininho. Então, o bebê, além de não fazer a pega correta, não ficar com a força aqui na areola, ele fica aqui, ó. Tum, tum, tum. Então, já aconteceu, consultora de amamentação, realizar laser para cicatrização, porque a hora que tirou o bico de silicone, essa ponta do bico, o bebê ficou só ali. Então, sangra, machuca. Então, por vários motivos, precisa ter uma indicação o uso do bico de silicone. Não compre 2 macacões e ganhe um bico de silicone no enxoval na hora que a gestante está comprando. Porque é assim, Bruna. Compre aí na promoção. Compre 3 macacões e ganhe um bico de silicone ou já está incluso. Leve para a maternidade. Precisa da avaliação de um especialista. Tá? Olha, eu vou falar uma coisa. Quando eu for fazer meu enxoval, eu vou dar bronca em todo mundo. Fala, que é isso? Que absurdo! Eu imagino você fazendo seu enxoval, né? Gente, por favor. Igual agora no mercado, que eu passo dando bronca. Eu nunca dei bronca na vida nos outros, né? Mas assim, agora como a gente usa, né? O poder da... Né? Você fala, autoridade médica, né? Que autoridade médica? Mas eu viro no mercado e falo, cadê seu alquinho, moço? Você já passou o álcool? Porque você pegou as coisas daquele moço, você tá pegando as minhas agora?
Mas eu acho que quando a gente vai fazer enxoval e sabe de tudo isso, né? A gente começa a falar, não consegue se controlar muito, né? Sim. Olha, eu dei uma olhada aqui em algumas coisas e eu achei interessante algumas questões. Posso Pode. trazer? Pode que eu tô aqui, ó, na cabeça a pergunta das avós, das mães. Ah, eu amo as avós, sabia? Nossa, de verdade, eu acho sensacional essa troca que a gente tem, assim. Sim. Ixi, mas aí dá uma de chata. Quem? Eu, né, falando do bico de silicone, a Irina falou assim que a gente dá uma de chata. A gente dá uma de chata mesmo. Porque a gente sabe, ó, o uso da concha, a gente sabe dos problemas, entendeu? Então a gente não quer que isso seja uma coisa vendida como algo legal, entendeu? Que eles estão te dando algo legal. Ó, são duas perguntas que rolou aqui. A alimentação da mãe e a Isso, eu ia produção de falar isso leite. também. Eu ia E falar. a produção de leite. E teve uma seguidora aqui que falou assim: olha, o meu pediatra orientou tomar. Aí, ó, de novo, Cecília aqui, ó. Meu pediatra 3 recomendou litros tomar 3 de litros de leite. leite por dia. É normal isso? Seguinte, eu acho que é importante a gente falar algumas coisas com relação a isso. Primeira coisa é que, na hora que você teve o bebê, é difícil, não é fácil. Você estava lá com seu corpo linda, grávida e tal, de repente o bebê sai e aí fica aquela barriguinha, aí você quer fazer uma dieta, eu vou tentar dar uma segurada e tal. Não é legal a gente. Ó, a Lu aí, daqui a pouco eu vou entrar com a Gente, Lu daqui a numa pouco é a live. live, né? Doutora Lu, pediatra, linda, linda. Depois vão ser as Depois duas, vocês live com entrem, as que a duas. gente vai continuar falando sobre esse assunto. E daí, assim, a gente. Ela assustou por causa dos 3 litros, eu imagino eu, mas a gente vai falar sobre isso, 3 litros de leite. Então, assim, a gente tem que. Não é hora de fazer dieta, entendeu? Porque eu brinco que se você amamenta livre demanda às 24 horas, em 24 horas você vai gastar o que eu gasto em 2 aulas de zumba seguidas, 2 horas de zumba seguidas, que são em média 800 calorias. Então, é muita coisa. Então, não é hora de fazer dieta. Oi, Samuel. E aí, assim, a gente não vamos fazer dieta, então. Beleza. Nós vamos comer direitinho. A gente precisa de carboidrato, a gente precisa de fibra na dieta, mãe constipa pra caramba. E a gente precisa não estar anêmica. A gente sabe comprovadamente que a anemia diminui a produção de leite. Não é que ela vai fazer com que seu leite fique fraco. E essa história do leite fraco é engraçado também, porque não, meu leite era fraco, não sustentava o meu filho, por isso eu parei de amamentar. Seu leite não devia ser fraco, porque assim, você tem que estar desnutrida num nível extremo para o seu leite comprometer. Mas o que pode acontecer é que você tinha uma baixa produção de leite por falta de alguns elementos. Então, estar anêmica, você produz menos leite. Então, por isso a gente precisa estar organizadinha, com os exames bons, passar lá na Andréia, né? Fazer todos os exames, não é isso? Aí faz os exames, suplementa, né? De O meu acordo tá com a ok. Tá pediatria tudo ok. gineco. Pedido Olha, ok. ótimo. Ótimo. E aí a gente tem que estar realmente bem suplementada e com os exames em dia. A partir daí a gente come direitinho e a nossa produção se mantém boa. Então é importante sim ter uma boa alimentação. É importante a gente tomar líquido? Sim, é importante a gente tomar líquido. Por quê? Eu Qualquer sempre líquido. falo. Suco, Então, eu água, sempre falo, chá, Bruna, leite. hoje, no amamento, não tenho filhos, eu preciso tomar 2 litros e 300, de água por dia. Agora, se eu amamentasse e eu produzisse mais 1 litro de leite por dia, quanto que eu tenho que ter? Então, assim, eu preciso sim tomar bastante líquido por dia. Precisa ser 4 litros de água que sai pelas orelhas, que eu não aguento mais tomar? Não, mas eu preciso tomar bastante líquido, que seja 3 litros de líquido. Aí tá bom, líquidos pode ser água, chá. Olha a Ana aí. Oi, Ana. Água, chá, pode ser suco natural. Tem uns chás bacanas, assim, para aumentar a produção de leite. Isso tudo é ótimo. Agora, o leite em si, leite integral, ele tem muita gordura. Só que não é uma gordura muito favorável. Então, se você toma 3 litros de leite por dia, primeiro que a quantidade de água ali livre é menor, não é isso? E a gente sabe que a gordura desse leite vai deixar o teu leite muito gorduroso, mas não é uma gordura boa. E isso pode gerar, sim, mais desconforto no bebê.
Veja, eu não estou falando que leite causa cólica no bebê, porque se o bebê não tem alergia, ele não vai causar cólica. Só que ele vai causar um desconforto se for em excesso. Então, tome sim leite se seu bebê não tem. Você precisa de cálcio, tome leite se seu bebê não tem alergia, mas não tome 3 litros de leite. Se tomar 1 litro já tá demais por dia, né? Uhum. Então, toma bastante água, toma chá calmante, um chazinho de camomila, Camomila para é você também ótimo. ficar relaxada. Falei pra caramba, né, Aline? Mas só Imagina, para. vamos que vamos. Estão Acho que é gostando? Se importante. estão gostando, eu quero os coraçõezinhos aqui para sinalizar. A Thalita tá bem apreensiva, Bruna. Ela, por gentileza, qual o intervalo da mamada de um bebê de 13 dias? É que ele é super calmo e só dorme. Não precisa ficar acordando para mamar? Então, aí assim, Dúvida bem 13 comum, dias. né? Precisa ficar É. acordando para mamar? Então, é assim, ó, 13 dias, né? 13 Olha dias os e é porque. corações aí, Bruno. Ó. Ah, então, ó, 13 dias é o que a gente falou agora há pouco. Ele tá começando, né, a mostrar o ganho de peso dele, porque até então ele estava perdendo o excesso de edema, né, de inchaço. Então, é uma fase que a gente precisa conhecer esse bebê. Eu sempre falo que o pediatra, ele não pode falar assim, ele viu uma vez o bebê, e aí ele fala, ah, não, esse bebê ganha bem peso, segue aí a vida normalmente, pode deixar ele 5 horas sem mamar. Se ele viu uma única vez, é arriscado. Então, o bebê ele tem alguns sinais aí que ele mostra pra gente que ele pode ter mais risco de hipoglicemia, que é baixar o açúcar no sangue. E um bebê de 13 dias, ele tem uma capacidade gástrica, um estômago relativamente pequeno. Ele enche rápido, ele esvazia rápido. Então, ele mama com mais frequência mesmo, tá? Não vai ficar horas e horas sem mamar. Agora, um bebezinho que vai pro peito da mãe, vamos pensar, tá? Um bebê de 13 dias, que ainda tá entendendo o que tá acontecendo. Ele tá no colo da pessoa com quem ele mais confia, com o cheiro que ele reconhece, enchendo o estômago dele, quente. O que ele vai fazer? Aí a gente, no domingo, depois da feijoada, se Deus quiser, quando terminar tudo isso, depois da feijoada na casa da avó, né? Então a gente vai pro sofá e dorme um monte. Então ele vai dormir no peito. É até natural que isso aconteça. Mas aí a gente vai ter que acordá-lo. Então, assim, ele dormiu porque já acabou a mamada? Perfeito. Ele dormiu porque ele dormiu por conta dessas situações que eu falei, então ele ainda tem que mamar, então a gente acorda. Aí eu falo, é sessão tortura do bebê, mas é uma tortura boa. A gente precisa entender que o bebê no peito tem que mamar. Se ele não mama, se ele dorme, o que acontece? A produção de leite da mãe cai, né, Aline? Então, assim, a gente não tem a retirada do fator de inibição de lactação do peito, a produção de leite cai. As pessoas assim, a gente é sério, eu faço piada com tudo que eu falo, com absolutamente tudo, mas é porque assim, é uma maneira da gente criar assim, então, e a mãe lembrar, então ela vai lembrar do domingo comendo feijoada e ficando empachadinha depois, porque é como eles ficam, né? E aí, então, a gente não pode deixar o bebê efetivamente dormir no peito. Adormecer, ele vai. A gente vai lá e vamos acordar. Se acabou a mamada, tira do peito, acabou, resolvido. Se não, vamos botar ele para mamar. Cutucar a bochecha, abrir o queixinho, até a mama, fazer uma massagem na mama para o fluxo acabar indo pro bebê. E aí ele desperta, que o bebê funciona por fluxo, né? Ô, Bruna, Então, foi legal que você falou aí da questão de mamar e dormir, porque é uma grande dúvida. Que eu falei assim, vamos brincar com a questão das orientações antigamente e hoje, né? Bebê acabou de mamar, eu vou deitar ele de barriga para cima ou vou deitar de lado? Porque tem gente que fala, ganhei bebê. A orientação que passaram na maternidade é deixar de barriga para cima. Mas a minha família inteira fala que é para deitar de lado. E agora, é para deitar de lado ou é para deitar de barriga para cima? eu queria muito que as pessoas depois me falassem se eu vou convencer, porque isso é uma crença, sei lá, genérica, né? Todo mundo quer colocar o bebê de barriguinha pro lado, mesmo às vezes sabendo que o importante era mais seguro colocar viradinho para cima. E aí não é uma brincadeira, mas é uma coisa que eu falo também um pouquinho da importância. Então, assim, se a criança, se a gente colocar a criança de barriguinha de lado, o que acontece?
De barriguinha pra cima primeiro, é que eu não tenho nenhum bebezinho aqui. Se você coloca ele de barriguinha pra cima, só que se você coloca a cabecinha mais elevada, então a criança vai regurgitar, ótimo. Se a cabecinha tá mais elevada, deitadinha assim, são os bebês maravilhosos esses de amamentação, né? Ai, Bru Teles, na maternidade me falaram de lado. Não vai ser de lado, vou tentar te convencer. Vamos ver se eu Vai consigo. falando que eu vou fazendo aqui. Essa posição que você tá é a posição que o bebê deveria dormir. Então, barriguinha pra cima, eleva ele um pouquinho, tá bom? E aí, se ele regurgitar, que é o grande medo, né? Regurgitou, ele concorda que vai descer? Tá? Vai descer. E aí, o reflexo de tosse ele tem. A mãe no puerpério, ela dorme com o olho aberto e o outro fechado, porque é fisiológico dela. Ela dorme meio que em sinal, em alerta. Ele tossiu, ela acordou, tá tudo certo. Isso, o bebê deitadinho, de barriguinha pra cima. Tá bom. Agora, se eu virar ele de lado, porque eu tô mais confiante que vai regurgitar e vai descer, perfeito, Aline. Ele tá assim. Só que se ele tiver assim, e aí a gente tá deitado, certo? E ele vira um pouquinho só pra cá, e por acaso o narizinho dele é comprimido pelo colchão. Ou você colocou alguma coisa ali que não pode, mas colocam às vezes, né, uma cobertinha tal e qual. Esse reflexo de virar, tipo, tô me sufocando, vou virar, ele não tem. E aí Ele vai sufoca. ficar assim. Aí ele sufoca. Então, a gente sabe que é a posição virada para cima. Não adianta só falar, é isso que eu converso muito. Pra cima e inclinadinho. É, né? é. O que acontece? Eu falo muito isso. Olha só, convenci, Bru. Por favor, me fala se eu convenci. Porque eu realmente acho que não é só falar. É isso que eu falo no curso de pediatras. Assim, não, e a gente vai falar muito sobre isso no curso de capacitação da Aline. Porque não é só falar. A gente precisa mostrar o que está acontecendo para convencer as pessoas. Porque senão, fala, tem que dormir de barriguinha para cima mesmo. Eu não convenci ninguém. E a pessoa vai fazer o quê? Não, eu me sinto mais segura virando para o lado. Então, eu vou virar para o lado mesmo e vou deixar. Travesseiro anti-refluxo, ele vai elevar a cabecinha. Então, normalmente funciona. Gente, obrigada que vocês estão falando que foi esclarecedor, porque daí, já mudou na minha cabeça. Ai, que bom, gente, eu fico muito feliz. Porque a gente quer convencer do que é o seguro para fazer, né? Bruna, estão perguntando aqui, precisa acordar o bebê à noite para mamar? Então, depende da idade, precisa. Que nem a Thalita falou assim, pois é, Bruno, o pessoal tá falando que com 13 dias o intervalo é menor. Então, é que assim, eu não vou te falar um intervalo certo, não existe. Eu te falar assim, é de 1 em 1 hora, é de 2 em 2 horas. Não dá para te falar com 13 dias porque é individual de cada bebê. Depende do seu fluxo, a sua produção, como esse bebê suga, o tamanho da mandíbula do bebê, qual é a capacidade efetiva dele. Então, assim, tudo isso são variáveis que eu não vou conseguir te falar, Thalita, que você tem que dar de mamar de tanto em tanto tempo. Mas a gente sabe que no primeiro mês ou nas primeiras 2 semanas muda muito o estômago do bebê. O quanto que ele aceita, a capacidade dele que a gente fala, né? Então, a tendência é que com 13 dias ainda seja menor. E a gente vai acordar o bebê para mamar de noite até que o pediatra fale, tá bom, não precisa mais acordar. E isso é variável. Eu tive um bebê uma vez que ela ganhou peso na maternidade. Não, incrível, Aline, você não tá entendendo. Aconteceu só com ela. No segundo dia de vida, ela começou a ganhar peso. A gente tá falando aqui que eles perdem, né? Uhum. E ela ganhava. Então, assim, ela passou comigo mais 1, 2 vezes ali naquele início, tipo 15 dias de vida. Eu já liberei, olha, tá dormindo 5 horas. Segue a vida, durma 5 horas. Sejam felizes, papai e mamãe, porque vocês têm algo aí que é uma raridade. Mas, assim, é muito pontual de cada bebê. Então, é interessante você conversar com a sua pediatra pra gente entender como é que tá o ganho de peso, como é que tá a sua amamentação, tá bom? Bruna, a Cecília perguntou se não acordar o bebê à noite, se dá hipotermia. Será que é hipotermia que ela quis dizer? Hipoglicemia deve ser, que é quando cai o açúcar no hipotermia é a sangue. temperatura, tá? Isso. Hipotermia. Agora, hipoglicemia é a glicose, o açúcar. Vai, Bruna. E aí é isso que a gente falou, assim, tem alguns casos que tem mais risco mesmo de ter hipoglicemia.
E a gente vai avaliar, mas tem bebês que não tem risco, que estão mamando bem, estão ganhando peso, segue, e daí não precisa acordar. Não são todos os bebês que vai precisar acordar. Agora, se mamou no meio da mamada, se dormiu no meio da mamada, tem que acordar, de fato, tá? Tem que acordar. Vou dar uma dica aqui rapidinho, na hora que for amamentar, tem a questão, eu lembrei aqui porque tá com o macacão aqui, ó, a questão do reflexo de busca. Então, a roupa do bebê, simplesmente a roupa aqui, ó, pode atrapalhar a amamentação. Por quê? Você vai posicionar no peito e a gola do macacão levanta aqui, ó. Aí o bebê ele vai ficar procurando na gola do macacão. Então, você abre, ou deixa só de bora, que fica mais espertinho, ou você abre e vira a gola. É uma dica simples, mas que faz toda a diferença. Vira para dentro, porque daí não vai ficar encostando. Isso, inclusive, na hora de dormir. Se o bebê tem muito babado aqui, ele fica buscando, né, Bru? Então, o macacão aqui... Eu tenho um negócio com esse reflexo de busca, que eu falo assim, Deus, por quê? Porque me parece que ele veio só para atrapalhar. Eu não acho que ele facilita, sabe, na amamentação. E aí, essa questão, assim, é muito importante. Às vezes, até a mãozinha, assim, ele tá lá tentando, colocando a mão, assim, né? A mãe tá tentando colocar no peito, a mão parou aqui, pronto. Aí ele já vai atrás. Então, o bico, enfim. Então, eu particularmente não gosto desse reflexo, mas é real, ele está presente. E com certeza a gente tem que ficar de olho. E é uma coisa que às vezes as pessoas assustam, que falam assim, ele tá sempre com fome. Quer ver? Ó, vou colocar a mão aqui. Ele tá buscando o meu dedo, né? O peito. Não, ele não tá com fome. Isso é um reflexo primitivo dele. Ele nem sabe que ele tá fazendo isso. Ele é meio que assim. O que é reflexo primitivo? Ele nasceu. Se ele nascesse, tivesse ali, ficasse largadinho, o que ele tem que fazer para sobreviver? Mamar. Então, ele precisa... Qualquer coisa que encostar, ele vai ter que ir atrás do peito. Então, é reflexo primitivo mesmo, que vai sumindo aí nos primeiros 3 dias. Mas eu achei sucesso essa sua dica, e é isso mesmo. Não dá para ficar com nada aqui muito próximo, que vai atrapalhar na amamentação. Uhum. Tem umas coisinhas. São tantas perguntas que eu fico... Ô, Bruna, quando o bebê chora de cólica, você tem alguma dica como que ele pode se comportar? Então, como que eu sei que ele tá chorando de cólica? Teve uma pergunta aqui depois de mamar, que ele fica se contorcendo e tal. O contorcer pode ser, é porque a gente conversou aqui um pouquinho antes, que cólica pode ser um monte de coisa, né? Inclusive, nossa, a gente vai para 50 minutos de live, hein? Daqui a pouco o Instagram... E você viu que agora ela finaliza sem aparecer o cronômetro, né? Mas, gente, muito obrigada. A live, ó, voou. Vai ficar salva por 24 horas, né, Bru? Que delícia, que delícia. Vamos. Gente, se vocês quiserem, a gente vai... Pode chamar para migrar depois para outra live? Pode sim. 5:45, eu vou começar uma live com a doutora Lu, lá no Instagram dela, mas aí vai do meu também. E a gente vai falar sobre cólica e refluxo também. Gente, obrigada, viu? Olha, o pessoal falando que tava muito bom, uma delícia. Obrigada. A gente tava falando... Ixi, eu tô ficando velha, às vezes eu esqueço. Da cólica, contorcer depois que mamou. Aí eu perguntei como que ele se comporta. É isso, uma seguidora aqui perguntou. Então, assim, pode ser cólica mesmo. Porque a cólica, às vezes, ela pode ser logo depois de mamar, pode ter esse reflexo e dar. Mas, às vezes, a gente conversou que a cólica, ela, às vezes, não é intestinal. Então, às vezes, não vai ter essa contorção, sabe? Ficar contorcendo. A carinha fica... Era um choro intenso mesmo. Isso pode ser considerado cólica. E aí, Marcinha, tudo bem? Gente, a gente vai encontrando, gente. Eu vou tentando falar com todo mundo que eu vejo aqui. Bruna, deixa eu só avisar quem tá aqui participando dessa live, que veio através da doutora Bruna. Eu sou a Aline Fernandes, enfermeira obstetra da Home Baby Assessoria. Verdade. Né? Porque tem os seus seguidores também. Sempre coloco no meu feed vídeos de conteúdo que as mães mandam por direct e eu respondo através de vídeo. Então, o feed tá cheio de vídeos com pega correta, massagem das mamas. Teve uma mãe, Cecília Bruna, que falou que eu vi um vídeo meu sobre desengasgo. E o bebê dela engasgou, tava dormindo, engasgou. E graças ao vídeo que eu fiz,
Ela tá até Nossa, aqui que na live. legal. Ah, Olha Cecília. que legal, gente. Cecília. Nossa, Ó, ela falou terapia, até né? aqui, ó, maravilhosa, salvou meu bebê. Então, assim, ó, Olha, tem vídeos respondendo as dúvidas das mães e que sempre legal. live com profissionais maravilhosos, como a doutora Bruna, pediatra, Ah, né, linda. E depois vai para live com a doutora Lu Trofino também, que é outra pediatra maravilhosa também. A sim. Bruna, ela tem curso profissionalizante, né? Curso para pediatras, né, Bruna? Isso. Bruna? Pediatras e profissionais da área da saúde que lidam com cuidado materno-infantil, falando muito sobre essa parte mesmo, né? Da puericultura, esses cuidados, assim, a mais mesmo, como conversar com as mães e tudo, né? Trazer essa parte de acolhimento. Sim. E só para, porque vai que acaba a live, só para falar. No final do mês de Sim. abril, eu, no caso da Home Baby Assessoria, estou com um curso de consultoria de aleitamento materno para profissionais. E a doutora Bruna Linda é Ah, uma das amei. professoras do nosso curso de capacitação. Por quê? Tem muitas mães aqui participando da live, mas tem profissionais também, né, Bruna? Sim, Então, nós falamos o aleitamento materno não pertence, fala assim, pertence a quem? Pertence a todos. E sim. principalmente ao binômio mãe e bebê, que precisa ser avaliado É. de forma individual. Quem são os protagonistas? A mãe e o bebê. Ponto. Tá? Só que a Sim. amamentação envolve vários fatores. Então, se eu sou uma consultora de amamentação, se eu estou na casa de uma mãe que está apresentando dificuldade, ela vai me fazer perguntas relacionadas à alimentação. Ela vai me fazer perguntas relacionadas ao uso de chupeta e mamadeira. Ela vai ter dúvida se o bebê tem a língua presa, que falou ou não. Ela vai ter dúvida Uhum. sobre o cocô. Ela vai ter dúvida sobre o sono do bebê. Então, no nosso curso de consultoria, vão ter profissionais. Doutora Cláudia, que é fonoaudióloga. Doutor Pedro, que é odontopediatra. A Daniele Cogo, que é consultora do sono infantil. Tem a doutora Elaine, maravilhosa, que é nutricionista de gestante e pós-parto. E tem a doutora Bruna, que é gastropediatra. Então, vocês viram aqui Não, uma seu time live com a tá doutora show, hein? Bruna, né? E eu, Eu quero gente, fazer seu eu curso. também vou lá. Eu quero fazer o curso também, porque é tanto profissional bom que eu quero assistir a aula de todo mundo. Ó, tá perguntando assim, ó, Obrigada, viu, do convite, viu? seria presencial, mas devido à pandemia, né, o momento que nós estamos passando, nós estamos adaptando o curso, que seria presencial, para o curso online. Então, para você, nós estamos em São Paulo, mas para você que é de fora, é uma oportunidade maravilhosa por ser online. Inclusive, vai ter uma de Portugal, Bruna, já tá tudo certo. Ai, que De demais! Que Portugal. legal. Então, assim, o profissional que decide trabalhar com aleitamento materno, se ela é enfermeira e ela vai ter uma aula com a nutricionista, ela não vai ser formada como nutricionista também, mas ela vai ter um suporte básico, informações que ela consiga, inclusive, ter parceria com a nutricionista e passar, ô, doutora Elaine, ó, fui lá e a mãe tava com isso, isso, tô te encaminhando. Tem a doutora Bruna, se você é enfermeira, eu falo enfermeira porque eu sou enfermeira. Se você é enfermeira e tem uma aula com a doutora Bruna, você não vai virar pediatra. Mas você vai saber passar orientações sobre a questão de dorme barriga para cima, para baixo, a questão da cólica, tudo isso que nós estamos falando da live. Então, envolve aí todos os profissionais na capacitação, tá bom? Vamos, será que dá tempo? Ih, 1 minuto, Bruna! 1 minuto? Ai, tá aparecendo aí? Vai, pronto, vai. Não, obrigada do convite, viu? Fiquei muito honrada de fazer parte dessa equipe, porque tá sensacional mesmo. Nossa, doutor Pedro, enfim, todos, né? Todo mundo. Mas a cólica pode ser realmente, então, isso, ficar esse contorce e tal, ou pode ser só o choro que nada calma. Lembre que mesmo no choro que nada calma, existe sim coisas para fazer, que é o acolhimento. Que é pegar e falar, filho, tá tudo bem, eu tô aqui com você. Samuel, tá tudo bem, tô aqui com você. Gente, Né? vendo que eu estou grávida há 19 semanas. Sexta-feira eu faço 20 semanas já. Meu Deus do céu, nossa, passou rápido, né? Então, e aí realmente acolher e saber que tem data para terminar, né? A cólica tem data para terminar. Tem muita coisa para falar, mas não vai dar para falar ainda. Não dá tempo, voou essa live, voou. Foi ótimo. Gente, um beijo. Obrigada a todo mundo que participou, com pergunta, que mandou aqui vários recadinhos fofos, tá? Bruna, depois eu vou pegar as perguntas. Foram muitas perguntas.
Não deu para responder todas, qualquer coisa eu mando para você a pergunta, a gente grava um vídeo, coloca nos stories. Com certeza. Enfim. E quem tiver dúvidas sobre o curso, é só mandar por direct, que nós entraremos em contato para passar maiores informações, tá bom? Tá, Bruna, o que mais? Diga. Acho que é isso mesmo. Um beijo para todo mundo. E agora vamos preparar, porque daqui a pouco eu tenho que entrar de novo. Ah, meu Deus. E aí, então, assim, algumas dúvidas, corre lá. Vai ser no seu Insta ou no da doutora Lu? Pode me perguntar. É que eu vou entrar com ela. Vai ser no dela que ela me chamou, mas eu vou entrar com ela. Mas pode mandar também para mim lá no direct. Fiquem à vontade, tá bom? A gente vai respondendo conforme der. Tá bom, gente? A Bruna já tá acelerada. Vai cair o cabelo aí, olha. Deu um puxão. Mas não ia cair, eu não sei, porque não cai com 1 hora. Por isso que eu tô então, isso, ó, dá pra cair, mas vamos lá. Ó, gente, se cair, ó. Grande beijo para todo mundo. Eu queria estar aqui com a minha concha, mas assim, também vou abrir live, explorar esporadicamente. Mostro para vocês bico de silicone, concha, o tamanho do estômago, eu tenho tudo isso. Eu só não gastei tempo de ir lá buscar e trazer, porque senão, se essa live já foi voando, imagina se eu vou buscar lá os materiais, né? Não, passou muito rápido. Né, vou, Bru, que delícia, que delícia. Mas deixa salvo aí, que eu acho que o pessoal depois aproveita também. Sim, vou deixar salvo por 24 horas lá nos stories, tá bom? Perfeito. Tá bom, Bruna, obrigada, eu que agradeço por ter aceitado o convite. E teve gente assim, ó, falando que precisa ter mais lives. Vamos fazer, mais para frente, né? Se foi tão rápido assim, é sinal que foi ótima, né? Foi boa mesmo. Mas tá ótimo. Um beijo para todo mundo. Grande beijo, gente. Precisando de alguma coisa, é só avisar. Estou ansiosa por essa capacitação. Vai ficar muito, muito show. Tá? Já tá, né? Além de ser professora, ela ainda quer participar do curso. Olha lá, hein? Acho que vai ser bom, hein? Vai ser bom. Aula de todo mundo. Prestigiar todo mundo, porque tá demais. Equipe nota 10. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui, porque já vai cair mesmo. 1 minutinho para acabar. E continuando lá a live. Eu esqueci. No seu ou no da Lu? Doutora Lu? Pode entrar pelo meu, porque vai aparecer no meu depois. Porque como fica aqui, aparece, né? Nos dois. Mas é a doutora Lu, é que ela mudou o nome dela agora. E eu não... acho que é Lu Santos Trofino. Que ela mudou o nome. Ó, aí lá desejando Feliz Páscoa. Gente, Feliz Páscoa para todo mundo, né? Verdade, né? Tá tão confuso, né? Páscoa na quarentena. Ai, gente. Mas a Ana, muito gratificante, é isso. Estamos aqui para ajudar a esclarecer as dúvidas de todas as mamães, profissionais também. Ajudou muito, né, Bruna? Inclusive os profissionais que trabalham com a amamentação. Espero que tenha ajudado, né? Sim. Então é isso, tá bom? Beijo, Bru. Se prepara aí para a próxima live agora. Viu? Obrigada, beijão. Tchau, beijo. Tchau. Ai, tem uma pergunta, eu vou ter que encerrar, Joana. Tá bom? Manda lá no pergunta direct lá para mim ou para a Aline. Tá bom? Beijo, gente. Beijo.